Olá, seja bem-vindo a mais um novo episódio do podcast Neurodialogando. Meu nome é Carla, sou psicóloga e hoje nós estamos aqui com a Cristiane, que é fono, que vai se apresentar. Olá, meu nome é Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho pós-graduação em autismo, transtornos comportamentais escolares, neuropsicopedagogia clínica, avaliação e intervenção ABA, e estou cursando pós-graduação em neurociências no desenvolvimento infantil e na educação. Tenho formação no conceito neuroevolutivo BOBAT, o básico e o baby, e tenho vários cursos de extensão nas áreas voltadas para os transtornos motores da fala. Então conta pra gente como é que acontece o processo do neurodesenvolvimento da fala, comunicação, linguagem. O processo ele acontece desde o nascimento, né? Tem alguns estudiosos que eles acham que a questão da linguagem ela é inata, ou seja, indifere se a criança é estimulada ou não, que essa linguagem vai se desenvolver. Contudo, os estudos mais recentes, principalmente os voltados para neurociências, mostram que não. Que essa linguagem, essa comunicação, sim, ela nasce com a gente, mas ela só é desenvolvida e muito bem desenvolvida se houver interação social e estimulação dentro do ambiente que essa criança é criada, né, estimulada. Então, quando a criança vem para fazer o teste da orelhinha ao nascimento, eu sempre oriento as famílias, conversem, né? A criança não vai responder, é só um bebê. Tem pais que olham para mim com cara de assim, você é doida? Não, não sou doida. É porque assim, tudo que você estiver fazendo com a criança, se você informar para ela o que você está fazendo, tudo isso vai gerando essa linguagem para ela. E a comunicação dela começa ao nascimento. Então, quando essa criança nasce, a primeira forma que ela tem para se comunicar com os pais é o choro, né? E a mãe vai ser a primeira pessoa que vai identificar esse choro diferentes. Então, a criança chora, essa mãe já sabe, tá com fome, tá com a fralda suja, tá com dor, porque é a maneira como a criança tem para se comunicar com ela. Então, a comunicação, que é diferente da fala, ela é a base para a linguagem e para a fala depois. A gente até consegue falar deles de forma separada, mas é extremamente importante entender que um vai acontecendo em consequência do outro, né? Então, essa comunicação, ela fica ali entre os 2 e 6 meses com sorrisos, né? Então, quando a mãe fala, essa criança olha, ela começa a esboçar sorrisos, ela começa a emitir balbucios ali por volta dos 3 meses. Por volta dos 6 meses, esses balbucios já estão um pouco mais na fase das sílabas, então é aquelas onde a criança começa a se perceber, a perceber que a boquinha dela não serve só para comer, que ela emite sons. Então é quando as crianças começam a emitir aqueles gritinhos mais guturais. Então, né, ela tá se percebendo, ela tá se identificando que ela consegue emitir coisas com a boquinha dela. Então é os gugu, dadá, babá, mamá. Então, esses são os sons, são os balbucios que a criança faz. Dos 6 aos 12 meses, ela já começa a se diferenciar um pouquinho mais. Então, ela já começa, as sílabas já são um pouquinho mais direcionadas para algumas coisas, né? Ela já começa a apontar, ela já começa, quando pergunta onde está o pai, onde está a mãe, ela já começa a direcionar, né? Então, essa linguagem dela já está um pouco mais fortalecida. Ali por volta dos 12 meses, entre 12 meses e 18 meses, um ano e meio, essa criança já começa a ter palavras. Então a fala já começa a surgir. Então a comunicação, a linguagem começa a vir a fala a partir dessa idade. Então com 1 ano e meio a gente espera que essa criança já fala papá, mamá, ainda sem propriamente ser diferenciado para pai, para mãe, para mamá ou para comida, né, para o papá, mas ela já tem que ter isso no vocabulário dela com 1 ano e meio. Uma criança também ali por volta de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 até ali, se tem muito contato com os avós, com o tio, também a gente já consegue perceber esse bobô surgindo, bobó, um tio, né, querendo sair ali. Então, são essas fases que vai acontecendo e que depende muito da estimulação do ambiente. Então, se essa criança que nasce, que não é conversado com ela, não é estimulado, não é questionado, é simplesmente deixado lá, essa linguagem não vem, essa comunicação não vai vir de forma efetiva.
Até tem uma história de uma menina que quando ela nasceu, ela em Los Angeles, o pai dela colocou ela num quarto e deixou ela lá. Então ela não tinha contato, ninguém conversava com ela, ela não conversava com ninguém. E ela permaneceu nesse quarto por 13 anos. Quando o pai era o único que interagia com ela, ele interagia com ela com gritos, com urros, né? Então esse era o único som que ela ouvia. Com 13 anos, enfim, que descobriram ela lá, e quando resgataram ela, os neuropsicólogos que acompanhavam ela, os neurocientistas que estudaram ela, eles perceberam que ela até aprendeu a palavra azul, oi e água, mas ela mais que isso ela não conseguiu aprender, porque toda a parte da neuroplasticidade dela, do aprendizado dela foi perdido, né? Porque existem as idades, os marcos para isso. Então ela conseguiu isso, mas em questão de fala ela não conseguiu desenvolver, a comunicação dela era muito restrita, né? E em questão de linguagem, mais restrita ainda, nem língua de sinais ela conseguia aprender. Porque toda a fase boa da neuroplasticidade dela, que é nos primeiros anos iniciais, ela estava trancada. Então, quando a gente fala para as famílias que é importante essa estimulação, é por conta disso. A gente sabe que ali até os 3 anos é o boom da neuroplasticidade da criança. Então, é o momento que a gente precisa encher essa cabecinha de informação e depois a gente só vai aprimorando, né? E qual a diferença, então? Fala, linguagem, comunicação? Então, a comunicação, ela acontece dessa forma, né? Ela vem como sendo a precursora da linguagem e da fala. Então, é como a criança se comunica, indiferente se ela está falando ou não. Então, aquela criança que está lá por volta de 1 ano, quando ela quer alguma coisa, a gente já espera que ela aponte, né? Então, você quer a água, você quer o boneco, você quer o brinquedo, o que você quer? A gente espera que ela já faça esse apontar. Ela está se comunicando. Né? Então, cadê o pai? Cadê a mãe? Quando ela olha, ela está se comunicando, ela está dizendo que ela entendeu a pergunta e ela está respondendo. Então, isso é a comunicação. Né? E a gente prima por isso, pela comunicação da criança, não necessariamente através da fala, mas ela tem que ser entendida. Se ela é entendida na comunicação dela, essa fala dela acaba vindo, claro, falando de uma criança que não tenha nenhuma questão, né? Não tenha nenhuma alteração. E a linguagem é todo o conhecimento que essa criança retém. Então, quando eu digo para os pais, falem, conversem, vai dar banho? Conta que você vai dar banho, por que você vai dar banho, né? Quando vai trocar a fralda, explica que você vai trocar a fralda, por que fez xixi, por que fez cocô. Isso é a linguagem que você está colocando para a criança, que quando ela chegar nessa idade, ela vai ter isso retido na informação dela e vai ser muito mais fácil para ela expressar essa linguagem dela, né? Então, e a fala é como ela coloca para fora essa linguagem que ela tem. Aí é a forma de comunicação que ela vai usar a partir de então, né? A partir do momento que ela desenvolve a fala, então se eu estou falando, eu não vou mais apontar para a água, eu vou dizer que eu quero água, né? Se eu quero o boneco, eu não vou apontar para o boneco, eu vou dizer que eu quero o boneco. Então, essas duas são precursoras, elas vão acontecendo, uma dependendo da outra. E quanto melhor for a estimulação, melhor vai ser o desenvolvimento das 3, né? Porque todas são aprendidas. São aprendidas, exatamente. De novo, né? Tem os estudos que dizem que elas nascem com a gente, sim, elas nascem, mas elas dependem da estimulação. Então, elas são aprendidas. Elas devem ser ensinadas, né? E quais são os sinais de alerta que os pais têm que ficar atentos? Pensando nas crianças ali que estão entre os 6 e os 12 meses, que ainda não fazem balbucios, né, ou que os balbucios são muito pobres, né, que são crianças que quando você fala, ela não olha, então tem que ver questão auditiva, se ela está ouvindo bem. Crianças que têm otites de repetição, geralmente, né, não é, mas assim, geralmente a gente percebe que fica com líquido retido dentro do ouvido, então é aquela criança que ouve com um pouquinho mais de dificuldade. Os pais estarem atentos a isso, procurar uma avaliação. Criança por volta de 1 ano e 6 meses, dos 18 meses ali aos 2 anos, que ainda não fala nenhuma palavra. Porque com 2 anos a gente espera que a criança tenha em torno de 200 palavras no vocabulário dela. Então, se uma criança está com 1 ano e 8 meses e não tem nem 10, como é que ela vai chegar nos 2 com uma média de 200 palavras, né? Uma criança com 3 anos que fala muito errado, né? As trocas fazem parte do processo de aquisição da fala.
mas estar atento à quantidade de trocas que essa criança faz. Porque com 3 anos, 75% da fala da criança tem que ser compreendida por quem não convive com ela. Então, às vezes eu recebo mães que dizem assim, Cris, mas eu entendo tudo que ele fala. Mas a mãe, que convive, né, que está ali todo dia, mas se ela sair de casa com o pai, que trabalha o dia inteiro, o pai não sabe o que ela quer. Então, ter esse olhar, essa observação, porque com 5 anos, a fala da criança, a articulação dela tem que ser igual à nossa. Então, a única diferença da fala da criança aos 5 anos é o conhecimento de mundo que a gente tem, né? Essa nossa linguagem, que já é mais rebuscada, as nossas histórias, que a criança com 5 anos ainda não vai ter. Então, quando a gente ouve assim, cada criança tem seu tempo, desde que aconteça dentro dos marcos de desenvolvimento. Né? Toda criança, existem os marcos de desenvolvimento e cada criança sim tem o seu tempo, mas desde que aconteça dentro desses marcos. Então uma criança que está com 4 anos, eu vou esperar que com 5 anos ela fala. Não, já está tarde. É um sinal de alerta extremamente importante, porque com 4 anos ela já tem que estar com entre 85% e 90% da fala dela compreendida por quem não convive com ela. Então se com 4 anos a fala dela está ruim de ser entendida, a gente só teria 1 ano para alcançar isso. E é muito pouco tempo, né? E o que eu costumo falar para as minhas famílias é assim, a gente está trabalhando com a dificuldade que eu estou encontrando agora, mas eu sempre estou pensando no futuro. Né? Então, se com 4 anos eu tenho pensando que com 6 essa criança vai para o 1º ano, que ela vai iniciar o processo de alfabetização, eu tenho um problema de fala com 4. Com 6 eu vou ter um problema de fala, leitura e escrita. Tendo em vista que a criança, né, a gente escreve conforme a gente fala. Então, sinais de alerta para os pais é extremamente importante por conta disso. Quanto antes procurar uma avaliação, quanto antes começar a intervenção, menor vai ser o problema lá na frente. E que dicas que você daria para os pais? Você falou que ali, quando é pequenininho, começa a falar as primeiras palavras, e aí às vezes vem a criança e fala bobô pro vovô. E aí, o certo é falar vovô ou repetir assim, é o bobô? Não, o certo é falar o vovô. É bonitinho, né? A gente sabe que é bonitinho, mas tem que falar correto. Sim, é o vovô, olha o vovô tava te esperando, olha o vovô, né? Vamos brincar com o vovô. Eu sempre falo 3 frases curtas com a palavra que você quer estimular a criança. Ela vai reter essa informação. E no momento correto, ela vai conseguir falar o vovô. Né? Com 1 ano e 8 meses, ela ainda não tem o som do v, mas se você ir falando para ela, esse som vai vindo e quando você perceber, ela tá falando. Se você ficar reforçando o bobô, esse v não vai vir para ela, né? O som do v não vai vir para ela. Então, e o que eu falo para os pais também, pode ter os momentos de fofura, pode ter os momentos de você brincar, falar, né, errado com a criança, mas que isso não seja recorrente. Então eu pego famílias aqui que a gente trabalha, né, lá na sala, quando a gente chega para entregar a criança na recepção, a família, o bebê do pai, vem dar beijo no pai, né? Então assim, é beijo, né? Num momento de fofura, ok, mas tem que ser falado corretamente com a criança, mesmo com um bebê, né? Mesmo que seja bebezinho, quando você for falar na questão vai dar um banho. A gente vai tomar banho para você ficar limpinho, para você ficar cheiroso, né? Fala nesse tom. Não fala no mimimi, porque senão é sempre esse som que ele vai ouvir. E é dessa forma que ele vai aprender a falar depois. Então essa é aquela criança que fala tudo no mimizinho, né? Tudo no diminutivo, tudo. E traz trocas que é muito difícil para corrigir depois, né? As trocas que essas crianças trazem na fala é muito difícil para a gente conseguir ajustar. E qual a sua mensagem para os pais? A minha mensagem é: pais, estimulem, não exponham as telas. As telas é muito danosas para o desenvolvimento da criança, para o neurodesenvolvimento. Então, assim, conversem, brinquem. 5, 10, 15 minutos que vocês larguem o celular, que vocês desliguem a televisão e sentem para realmente brincar, se jogar no chão, construir com coisinhas que vocês tenham em casa, que vocês construam. Tudo isso vai ajudar no desenvolvimento da linguagem, da comunicação, da fala e no desenvolvimento como um todo da criança. Vai ser muito mais benéfico do que deixar ela exposta a uma tela vendo um desenho. Mas ela tá brincando, a televisão tá ligada, mas ela tá brincando. Não é a mesma coisa. Ela não consegue construir sozinha. Ela precisa de um adulto para direcionar ela nessa construção dessa brincadeira.
Então, quanto melhor for isso em casa, menor vai ser o problema, né, caso venha a ter depois. Muito obrigada pela sua participação e assim encerramos mais um episódio do nosso podcast.